Fundada em 1916 pela ativista feminista Margaret Sanger, a Planned Parenthood é uma instituição poderosíssima que oferece o que chama de aborto seguro e lucra em torno de 2 bilhões por ano, com a morte de mais de 280 mil bebês. Foram 8 anos. 8 anos recolhendo partes de bebês já formados. 8 anos separando órgãos, coando sangue e enchendo containers com pequenos corpos. Eu colocava as partes nos containers. No final do dia, empacotava ordenadamente todos os containers no gelo seco e os enviava para laboratórios. A essa altura, Abby já sabia que quanto mais inteiro estivesse o corpo, mais dinheiro ele valia. Em setembro de 2009, um médico pediu sua ajuda para segurar a sonda de ultrassom durante um aborto de um bebê de 12 semanas. Embora estivesse com a Planned Parenthood há 8 anos, Abby nunca tinha sido chamada para entrar na sala com os médicos. Sua função até então era o antes e o depois, mas foi durante que abriu seus olhos para a barbárie. Segurei a sonda no abdômen da mulher para que o médico visse o feto na tela. Então vi a imagem do bebê chutando e tentando fugir daquela ferramenta de metal. Eu vi seus braços e pernas se moverem desesperadamente. O médico ligou a máquina de sucção e viu o bebê sendo rasgado no útero a poucos centímetros de mim. O movimento seguinte foi o arranco súbito de um pezinho. A última coisa que vi na tela foi sua espinha dorsal passando pela câmera. Eu tive um impulso súbito de gritar, "Pare!", de sacudir aquela mulher e dizer, "Olha o que está acontecendo com seu bebê, depressa, impeça-os!". Mas assim que concebi essas palavras, eu olhava para minha própria mão segurando a sonda. Eu era um deles fazendo aquilo. Então Abby sentou e simplesmente ficou lá, parada, só sentindo a enormidade do vazio. Eu acabara de participar de uma morte, não um procedimento médico ou uma solução cirúrgica para um problema da vida. Não o corajoso passo de uma mulher exercendo seu direito de fazer escolhas médicas sobre seu próprio corpo. Uma morte, a morte de um bebê sem defesa, sem direitos. Um bebê violentamente arrancado da segurança do útero, sugado para fora para ser descartado como um lixo de risco biológico. Este foi um momento de virada na vida de Abby. Foi ali que morreu Abby Johnson, diretora de uma clínica de aborto, e nasceu Abby Johnson, a ativista pró-vida. Hoje, Abby tem 7 filhos e luta incansavelmente para acabar com a crueldade que viu com os próprios olhos e por 8 anos sentiu com as suas próprias mãos. Ao descobrir a verdade sobre o aborto, tudo mudou. Todas as mentiras não existiam mais para Abby. Ela descobriu que há um coração batendo e um pequeno corpo se debatendo. Não importa o que tenham dito, a verdade é que o bebê sente tudo o que está acontecendo com ele durante o aborto. Ele sente a dor. E quando acabar o aborto, alguém vai ter que voltar e remontar o bebê que estava no útero. Alguém vai saber se era menino ou menina, e não apenas uma massa de tecido, um aglomerado de células. É um bebê de verdade que foi arrancado da vida por causa de mentiras. Abby descobriu que o ativismo pela legalização do aborto jamais serviu para a proteção das mulheres, mas para a criação de um império multinacional às custas de milhões e milhões de vidas inocentes. Alguns políticos, ONGs pró-aborto e a grande mídia forjam a ideia de que se trata de uma questão de saúde pública. Chamam o assassinato de bebês de interrupção da gravidez. Manipulam números de mortes em casos de abortamento clandestino. E nesse jogo de vida e morte, mais de morte do que vida, muitos apostam nessa narrativa e ainda levantam a bandeira do aborto. Como diz a própria Abby Johnson, nem todas as pessoas que são a favor do aborto são más. Elas apenas estão de olhos muito fechados para enxergar a verdade. Documentários e filmes vêm sendo feitos para revelar o que está por trás da indústria do aborto e como os procedimentos são feitos. Muitos deles não vêm para o Brasil ou são censurados antes de chegar nos cinemas. Mas você poderá assistir a impressionante história de Abby Johnson no streaming da BP. Unplanned, o Milagre da Vida, estará disponível para assinantes em 1º de novembro. Mas antes disso, assista aos documentários Blood Money, Aborto Legalizado, e Blood Money 2, A Verdade da Escolha, já em exibição na Brasil Paralelo. Descobrir a verdade muda tudo.
Brasil Paralelo. Muito mais que streaming. Assine agora e aperte o Play sem medo.